Olá, boa noite. Essa é a mesa 5, que tem como tema o egresso, ou seja, o perfil do aluno que estuda roteiro na passagem dele para o mercado audiovisual, mercado de trabalho na indústria audiovisual. Meu nome é Rafael Leal, eu sou professor de roteiro da PUC-Rio, sou doutorando em cinema da UF, sou roteirista, sou sócio da Dédalo. E em 2016, a Dédalo ganhou um edital de núcleos criativos, que era um edital que permitia que a gente desenvolvesse 5 projetos com financiamento para o desenvolvimento, ou seja, para contratarmos roteiristas, produtores, consultores, para trabalhar no desenvolvimento dos roteiros. A entrega final do edital eram roteiros, não era a produção da obra. Isso fazia parte de um esforço da Ancine para investir nesse segmento da produção audiovisual, que é o desenvolvimento de roteiro, que é um segmento central, estratégico para a indústria, para que projetos pudessem ser desenvolvidos sem que isso necessariamente implicasse na sua realização, para que o nível da escolha sobre os projetos a serem encaminhados para a realização fosse feita sobre uma base de projetos mais amadurecidos, mais desenvolvidos. É uma etapa que tradicionalmente tem sido pouco privilegiada no Brasil, nos mecanismos de fomento. Isso permitiu que a gente fizesse, num período curto, de 18 meses, 5 salas de roteiro, que é relativamente bastante para uma produtora pequena. Normalmente, os produtores fazem um projeto por ano, um projeto a cada 2 anos. A gente conseguir elencar ou encadear 5 salas de roteiro num período curto permitiu que a gente observasse esse processo e os contrastes de uma coisa com as outras. Na Dédalo, a gente tem um compromisso com a diversidade. Então, em determinado momento, a gente procurava roteiristas de determinado grupo étnico que faziam parte do projeto, né, que a gente buscasse uma isonomia entre homens e mulheres, brancos e negros na sala de roteiro, né, para que a gente tivesse um painel diverso. A gente viu que não era fácil encontrar pessoas de determinados grupos. Então, a gente caía naquele velho Tostines do mercado audiovisual. Não tem gente com experiência porque eu não abro vaga, e eu não abro vaga porque não tem gente com experiência. Então, a gente fica buscando, como todas as produtoras, aquele roteirista pronto e formado, e isso, muitas vezes, diminui as oportunidades para roteiristas iniciantes. Então, nós decidimos combater esse processo com um programa de roteiristas observadores, para dar alguma experiência de sala de roteiro para roteiristas que nunca tinham visto esse método, que nunca tinham visto isso acontecer. Porque, de fato, é muito diferente o que você aprende na aula de roteiro e a prática de uma sala, né, onde você está ali em colaboração com diversos outros roteiristas para produzir um documento de maneira colaborativa. Existe uma dinâmica da sala de roteiro, existe uma política da sala de roteiro que ela não é muito ensinável do ponto de vista teórico. Ela se aprende na prática e, muitas vezes, a ausência de prática, a ausência de experiência é um impeditivo para que essa pessoa ganhe uma vaga, né, no mercado de trabalho, uma vaga remunerada para a sala de roteiro. Além disso, nós optamos por ter pelo menos uma pessoa, um dos roteiristas, em sua primeira experiência. Porque, ainda que não tivéssemos a vantagem do roteirista experiente na sala de roteiro e já confortável com o método, né? Embora Marton e eu já tivéssemos feito sei lá quantas salas juntos e tivéssemos outros roteiristas com variados graus de experiência, a gente trazia com isso um frescor. Eu nunca me esqueço de um exemplo. Uma das maneiras que a gente conseguiu para criar essa vaga e agregar é a função do assistente de roteiro. Uma função da qual pouco se fala no ensino formal de roteiro, mas que, no caso da sala, tem uma importância central ao produzir uma ata daquilo tudo que é discutido. E, em algumas salas, dependendo do método de quem toca a sala, essa pessoa também faz uma primeira versão da escaleta.
ou das sinopses, né, dos documentos cuja confecção é discutida na sala. E, ao trazer pessoas sem experiência de sala de roteiro para essa função, a gente permitia que ela convivesse dentro da sala, criativamente, nesse ambiente, e saísse dali já com uma experiência concreta de sala de roteiro, de método e de processo criativo colaborativo. Eu tenho a impressão que essa é a principal ausência no currículo formativo do roteirista brasileiro, pelo menos do roteirista que passa ou pelas universidades ou pelos cursos livres. Então, me aproximando já do final da minha fala, eu acredito que a gente precisa pensar em maneiras... É muito difícil, eu ia falar a palavra simular, mas é muito difícil escapar da simulação quando não é para valer. E é muito difícil também trazer para o contexto da universidade ou do curso livre de roteiro uma produção colaborativa quando muitas pessoas estão em busca ainda da ideia de obra, mais do que da ideia de exercício, que é uma ideia que apareceu já em outras mesas e que eu acho muito importante a gente discutir. Se a universidade é o espaço de você criar sua obra, né, ou buscar a realização de obras audiovisuais que marquem uma carreira e uma trajetória, ou se é o lugar de você experimentar livremente sem esse compromisso da realização e do resultado. Com isso, eu vou encerrar minha fala. E quem segue agora é Eliana? Pode ser. Posso falar? Então, bom, bacana estar aqui, né? Eu sou escritora, eu sou jornalista de formação, meu nome é Eliana Alves Cruz, sou jornalista de formação, e eu tenho uma trajetória muito sui generis, né? Eu comecei no jornalismo e eu trabalhava com esporte, e aparentemente nada a ver com nada, né? Embora eu acho que toda a experiência que a gente tem na vida serve para tudo. E então, um belo dia, eu decidi mudar, um belo dia resolvi escrever um romance, e escrevi esse romance escrevi e pesquisei ao longo, sei lá, 5, 6 anos, e com ele eu ganhei um concurso nacional. E a partir daí eu virei escritora, né? E eu lancei esse livro chamado Águas de Barrela, que é uma história romanceada da minha própria família, né? Do meu clã, digamos assim, e é um romance histórico, ele pega uma fase de um recorte grande da história do Brasil, desde o século XIX até nossos dias, né? Até o século XXI. Depois eu escrevi O Crime do Caso Valongo, que é esse aqui, e por último eu lancei esse Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, que é o mais recente, lancei em junho desse ano, em plena pandemia. Para minha surpresa, ele está indo muito bem. E uma coisa que todas as pessoas que leram esses livros dizem é que eles têm uma pegada muito audiovisual. Tanto que o Crime do Caso Valongo foi adquirido para isso, né? Para que vire um produto audiovisual. Mas eu mesma nunca tive nenhuma experiência com esse mundo do roteiro e das séries, e dos filmes, e dos longas, e dos curtas, embora admirasse muito, claro, né? Então, como fazer essa transição, né? Como fazer essa passagem, se é que é uma passagem, mas de incorporar também esta linguagem à minha arte, ao meu fazer literário. Como essas coincidências da vida, né? Eu conheci o Marton e ele me convidou, então, para o trabalho que eu fiz um trabalho esse ano com o Rafael e com ele pela Dédalo, e foi uma experiência incrível. Mas antes, né? Eu auxiliando a produtora a produzir os documentos para o Crime do Caso Valongo, para oferecer para o mercado esse produto, ali eu já comecei a aprender muita coisa. Então, eu acho que a primeira coisa, né, para quem está nesse processo como eu, né, de inserção nesse mercado e nesse mundo, eu acho que a primeira coisa é a gente não ter medo de ousar mudar a plataforma, porque, ao fim e ao cabo, eu acho que a gente quer contar histórias e boas histórias e que isso engaje o público, que a gente tem alguma coisa a dizer. Então, ousar fazer essa transição, ousar
entrar numa sala de roteiro, seja como assistente ou de que forma for, ousar fazer um curso, isso é que vai enriquecer realmente a nossa trajetória. E não tem outro jeito, a gente tem que realmente aprender fazendo. Já fiz alguns cursinhos nesse meio tempo e ainda há muito o que aprender, né? Porque a gente entende que o roteiro, diferentemente da literatura, é um instrumento técnico, é um instrumento muito mais objetivo, se a gente pode dizer assim, né? A gente tem que pensar em outras variáveis para uma produção, né? A gente já tem que começar a imaginar isso na feitura de um roteiro. E na literatura, não. Você bota o personagem daqui para a Lua e da Lua para cá e vai para Saara e volta para... Não é? A gente pode aí fazer muitas viagens, né? A gente pode realmente dar asas à imaginação de uma forma diferente. E a linguagem também, porque na literatura a gente mergulha naquela história e induz o leitor a imaginar um mundo, a imaginar sentimentos. No roteiro, a gente precisa fazer com que esse sentimento seja visual, né? Como é que eu mostro determinado sentimento, determinado gosto, determinada coisa? Não posso simplesmente dizer, né, ele está zangado. Eu tenho que arrumar alguma ação para que ele esteja realmente zangado para o público. Então, nesse sentido, é um pouco diferente, mas, no meu caso em especial, eu acho que o jornalismo me ajuda um pouco, né? Ele me ajuda um pouco porque na feitura, né, das matérias, o jornalismo ele tem, assim, eu acho que como a linguagem acadêmica, algumas formas, né? Então, o jornalismo está um pouquinho engessado ali no fato, no factual, na objetividade. Então, essa mistura de jornalista com escritora pode dar uma roteirista, né? Porque a gente tem esse lado pragmático de tratar o texto, né? Escrever é arte de cortar, então a gente vai cortando, vai enxugando, vai tornando aquela história mais enxuta para dizer o que a gente quer dizer. E tem sido muito interessante, muito desafiador, eu acho, para mim, né? Como artista, mudar essa chave. Uma pessoa uma vez me disse assim: olha, cuidado, porque esse monte de escritor aí vira roteirista, nunca mais escreve um livro. Tem esse perigo, né? Tem esse perigo. Mas eu acho que não, eu acho que é realmente aprender outra ferramenta para ter outra forma de narrar, outra forma de contar. Que bom. Também um prazer estar aqui com vocês, discutindo, conversando. Acho que o não ter resposta é o que faz a gente ficar perguntando o tempo inteiro como é que faz para ensinar, para transmitir esse saber, que é essa mistura entre arte e técnica, né? E aí, pensando um pouco sobre... meu nome é Lucas Paraíso, eu sou roteirista, eu sou professor de roteiro também, já dei aula tanto em cursos livres como em universidades, em Cuba, no Brasil, na Espanha, e acredito muito na formação. Assim, a gente hoje tem uma coisa que há 10, 15 anos no Brasil quase não tinha, que é a formação em roteiro audiovisual, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tinha a UF, que era das poucas universidades que tinham isso, e hoje a gente vê muito mais universidades e cursos livres, o que mostra a importância dessa profissão e da necessidade de uma formação. Eu acredito que essa formação em roteiro não é unicamente acadêmica, né? Ela pode vir de outras profissões, né? Como é o caso da Helena, por exemplo. Mas eu queria falar da parte acadêmica, que é o que eu conheço um pouco. Então, problematizar algumas questões que eu acho que chegam até a questão dessa entrada no mercado. Eu acho que a formação acadêmica, ela se dá, pelo menos aqui no Brasil, em dois grandes pilares, né? Que são as grandes universidades e são os cursos livres e modulares, né? A gente tem cursos ótimos e eu estou expondo aqui apenas os problemas, simplesmente para a gente poder discutir, né? Coisas que eu me perguntei e me pergunto ao longo da minha experiência. Então, assim, nas grandes universidades, a gente tem um estudo, às vezes, um pouco genérico
de muitas disciplinas ao mesmo tempo, para que o profissional, para que o estudante possa ter uma visão completa do que seria o mercado audiovisual, como a gente chama. Quando a gente pensa na parte do roteiro, poucas universidades designam 2, até 3 disciplinas. Você pensa numa formação de 4 anos, você tem 2 matérias, 3 matérias. Eu nunca consegui mentir para um aluno meu dizendo, olha, não dá para você sair daqui com 2 matérias de roteiro dizendo que você é um roteirista profissional, né? Você tem um pouco a experiência daquilo, mas você precisa de outras coisas. Acho também que na universidade, e até nos cursos livres também, existe uma concentração de alunos em poucas especialidades. Eu diria a direção e a fotografia sempre um pouco como os carros-chefes desse mundo audiovisual, né? Assim, então, assim, a gente também tem pouca atenção se a gente compara, né? Assim, tem sempre esse star system do diretor por trás e essa vontade de ser diretor, quando na verdade ser diretor eu acho que é uma consequência de muitos outros talentos, né? Eu acho que dentro da universidade ainda existe pouca interação prática entre as disciplinas, né? Eu digo por experiência própria, assim, poucas vezes a gente conseguiu fazer com que um exercício de um roteiro de uma cena fosse filmado. A gente ainda fica nas universidades, nas grandes universidades, muito, pelo menos o pessoal do roteiro, muito em função do texto, né? Quando eu acho que esse texto deveria migrar entre diretores e roteiristas. Como a gente tem diretores que são roteiristas, poucas vezes os diretores chamam o roteirista para trabalhar, porque eles se auto-intitulam roteiristas também, né? E tem uma coisa que, para o ensino audiovisual, que é o número de alunos em sala de aula, né? Assim, é muito difícil, porque a gente quer abarcar o maior número de alunos, então temos que ter mais professores, né? Para que a gente possa fazer o mesmo volume de alunos, mas tentar segmentar em pequenos grupos, porque o roteiro e a dramaturgia eles não são como uma matemática e uma física que você ensina para 50 ao mesmo tempo, né? Você precisa de um certo olho no olho. Existe um professor que detecta uma sensibilidade específica no aluno e precisa puxar aquilo do aluno, né? Então, essas são as problemáticas das grandes universidades. Quando a gente passa por os cursos livres, né, modulares, que são os cursos do mercado, eles deveriam funcionar como especializações, né? Especializações para as pessoas que talvez não tenham tido uma formação acadêmica cinematográfica, mas venham de outros campos da humanas, possam pegar a sua bagagem e complementá-la com esse estudo modular, especializado. O problema é que a gente, no Brasil, ainda tem uma diferença muito grande dessas formações. Então, como o mercado é que dita, você junta muita gente diferente e com formações muito diferentes, e o professor gasta muito tempo tentando equalizar esses saberes, e quando ele consegue equalizar, parece que o curso acabou, sabe? Que dá vontade de você começar. Outra coisa, nesses cursos livres, eu acho que é a falta de continuidade, né? Assim, de professores, eu acho de gestores. Então, existe um vai e vem de gente que às vezes falta para dar unidade e para dar um certo lastro nessa formação complementar, né? Muitas vezes são professores que às vezes vêm do mercado, que são fantásticos como profissionais, mas às vezes como docentes precisam ter outras habilidades, né? Então isso às vezes confunde um pouco, né? O cara, porque é um super roteirista, ele pode ser um super roteirista, mas talvez ele não seja um super professor. E isso não tem problema. Simplesmente, eu acho que é importante a gente entender que essas pessoas precisam de ajuda e precisam entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Acho que existe também nas especializações, nesses cursos livres, uma questão que é um excesso de prática, no caso, que aí eu falo que é o contrário da universidade, que é o excesso da teoria. Então, ainda falta um pouco entrar aqui. E acho que em ambos essas formações, acho que falta um meio de caminho que seria o que há aí, né? Como a gente aliar arte e técnica, porque ao mesmo tempo eu sinto no audiovisual que faltam muitos técnicos, porque todo mundo está correndo para a mesma direção, né? Não que todo mundo não possa correr, todos podem fazer seus filmes como diretores e roteiristas, mas eu acho que para alimentar esse mercado a gente pode também fazer outras coisas, né? Que supram esse mercado, que supram a necessidade de ambos. E com o tempo passando, você se descobre roteirista, você se descobre diretor, você vai experimentando coisas. Eu acho que às vezes a gente ir muito determinado numa única especialidade te tira a possibilidade de olhar para os lados também, né? E entender outros possíveis talentos e combiná-los, por que não, né? E uma coisa que eu acho
em ambos os campos é a questão de uma falta de espaço para experimentação, sabe? Eu sou um roteirista que trabalha muito no mercado, mas sinto falta do erro, da problematização, do arriscado, do desafio, algo que trabalhe também o questionamento do fazer, muito numa esfera estético-política na formação, porque eu acho que são os poucos espaços onde a gente tem para isso. Assim. É claro que a gente tem que alimentar esse mercado, mas eu acho também que a gente precisa alimentar essas pessoas de visão de mundo, porque eu acho que essas visões de mundo determinam também uma possível porta de entrada sua nesse mercado. Tem muitas outras coisas para falar, mas acho que a gente abrir, talvez, o diálogo seja mais... Enfim, vamos trazendo outras coisas. Bom, muito bom ouvir vocês. Todos estão diferentes perspectivas e, ao mesmo tempo, complementares. Me apresentando, meu nome é Fernanda Bond, eu sou coordenadora de artes cênicas lá na PUC-Rio e também professora lá em outros lugares de roteiro, diretora, dramaturga. Como a Eliana, eu também tenho uma formação anterior bem heterogênea, eu sou formada em psicologia e depois fiz meu mestrado e meu doutorado em artes cênicas e a princípio parecia uma coisa meio esquizofrênica, sem sentido e sem coordenação, mas como você mesmo falou, Eliana, eu acho que, na verdade, toda a experiência ela agrega, né? Assim, ela vai... E só depois de um tempo, a posteriori, que eu fui entender a importância e o quanto na verdade, né, tem tudo a ver, você saber. Né? Por exemplo, eu tenho um interesse bem focado, bem especial pela construção de personagem, que eu acho que é uma coisa que, né, o personagem ele é o ser humano dentro do contexto de uma ficção, então a gente... Então, acho que tudo é utilizado ali, assim. Uma coisa que ficou, assim... Bom, primeiro, assim, eu acho que de tudo que vocês falaram, assim, eu acho bem importante essa ideia e esse desafio de conseguir equilibrar, né, teoria, ou técnica, né, e prática, e né, essa arte do escrever. Como é que a gente consegue pensar nisso não de maneira dicotômica, né, não de uma coisa tipo que não, na verdade, as duas coisas, como fazer caminhar junto, né? Eu acho que, né, isso que o Lucas falou, às vezes, né, carece de um espaço de experimentação, por outro lado, às vezes é só prática e parece que falta visão de mundo, falta lastro, falta base teórica, filosófica e, né, mesmo técnica, assim. Então, acho que esse equilíbrio é alguma coisa que é importante, assim. Uma coisa que é difícil de ensinar e que eu acho que é muito importante na passagem, né, da formação stricto sensu para o mercado é a capacidade da gente trabalhar junto, assim, né? A capacidade de escuta mesmo, essa prática que vem de você conseguir trabalhar. Não se ensina escuta, né? Não se ensina a escutar. Eu acho que o mundo carece mesmo de pessoas que saibam escutar a ideia do outro, que saibam conjugar, né, com o outro, saibam se transformar a partir do outro. Eu acho que isso é muito importante, né, no trabalho do roteirista, tanto a observação, saber observar, como escutar, né? Esses dois lugares aí, né, que até quando eu e o Lucas a gente, né, construiu aquele material didático, né, para aquele módulo de narrativas audiovisuais na Globo, né, a gente colocou algumas frases emblemáticas de grandes roteiristas, né, e todos são, né, unânimes em dizer que, dentre todas as coisas mais importantes que um roteirista precisa ter, a maior qualidade de um roteirista é justamente a de observar. As histórias estão aí, né? O mundo está repleto de histórias para serem contadas. Não que baixe a ideia, né? A gente sabe que não baixa. Às vezes a gente tem milhões de ideias maravilhosas e tem todo aquele trabalho, né, que é braçal mesmo, que é o do fazer, transformar essa história em algo, né, concreto. Mas tem isso, que é essa capacidade de abrir o olhar, né, de se abrir, né, para esse olhar, porque ser roteirista é
trazer um ponto de vista, né? E aí eu falo um pouco também sobre isso que o Rafael trouxe no começo, assim, né? Que é como é que a gente compõe esse trabalho coletivo de forma a gente ter pontos de vista plurais, né? Assim, pensando também no egresso, que pessoas são essas? De onde é que elas vêm? Qual é a cor dessas pessoas? Qual é o sexo dessas pessoas? Porque isso, obviamente, que reflete nas histórias que vão ser contadas, né? Claro que eu posso escrever sobre um homem, mas eu tenho uma experiência, minha experiência tem, né, uma forma de olhar, e eu acho que quanto mais plural for uma sala de roteiro, ou, né, um trabalho, mais a gente consegue, né, que é essa velha história da representatividade, né, que eu acho que está super em voga, quer dizer, não é velha, é nova, mas já está sendo tão falada que a gente já sabe bem, assim, mas de uma maneira, eu acho que é importante, porque eu acho que ser roteirista é carregar um ponto de vista, e eu acho que a gente precisa, né, de escuta para ouvir outros, né, e de pluralidade para conseguir compor para conseguir construir uma história complexa, né, construir uma história sem esse lugar pasteurizado ou planificado, né? E só para finalizar, que eu também sou, por ser híbrida, eu também costumo assim, valorizar e estimular essa passagem, né, que até a Eliana comentou, entre os mundos da contação de história, né, da storytelling, né, ter essa ousadia de poder também se jogar em outros campos, porque eu acho que, no final das contas, a gente está falando sobre, né, coisas muito parecidas, né? Um pouco, né, o produto, a gente, né, a linguagem, mas a gente tem essa capacidade de transitar. Eu acho que é importante ter essa ousadia e essa coragem, né, no certo sentido. É isso. Eu acho que, enfim, não trouxe nenhuma questão específica, acho que a gente podia agora abrir um pouco para, enfim, comentar o que a gente acha que pode ser interessante aprofundar. Eu tenho um comentário e uma questão a respeito dessa formação híbrida. O David Simon, roteirista lendário, né, de The Wire, de The Deuce, ele fala que ele só contrata roteiristas que tenham alguma experiência prévia, que a primeira profissão da pessoa não tenha sido ser roteirista, porque ele fala que a pessoa tem que ter uma visão de mundo, tem que ter uma experiência de mundo, tem que ter um ponto de vista, e ele gosta, né, de pessoas que tenham sido advogados, policiais, bombeiros. Ele mesmo era jornalista de formação. Ele particularmente valoriza muito a formação em jornalismo. O Lucas falou uma coisa que eu achei muito interessante, que também reitera essa separação entre teoria e prática, seja nos cursos livres e seja nas universidades. E isso, para mim, reflete duas coisas principais. A primeira é uma separação entre concepção e execução, que baseou a nossa indústria, principalmente a partir dos anos 50. Quando você passa a ter o roteiro como o documento do empacotamento, do packaging, a partir de 55, os produtores separam as duas etapas entre conceber e planejar o filme previamente e depois realizá-lo, como forma de transferência de poder mesmo. Com isso, o poder se concentra na mão de quem domina o processo inteiro, e não dos segmentos. E, de outra forma, também é refletido na separação aos diferentes valores que se dão entre o desenho de cena e o desenho de história. Fala-se muito de como contar uma história, fala-se muito de clímax, de arco, dos paradigmas, mas aí o sujeito vai sentar na frente do Final Draft para escrever uma cena, não é para fazer um arco, não é para contar uma história, é para escrever uma cena. E aí ele tem muita dificuldade daquela concretude material. Aí queria jogar isso aí como provocação. Pois é, essa concretude material, né? Nossa, eu sempre que eu vou escrever, eu fico tentando imaginar a cena, né? Eu coloco música para entrar naquele clima, naquela vibe ali que eu quero passar, e fico observando, né? A Fernanda falou uma coisa muito, muito importante, que é a observação do mundo, né? A gente observar, mas observar as coisas pequenas, porque eu acho que
grandes personagens e grandes histórias, elas às vezes se fazem nos detalhes, né? Eu fico vendo... Aqui eu tenho um livro, O Crime do Caso Valongo, tem uma personagem que ela fala muitos idiomas, né? E de onde eu tirei isso? Uma viagem que eu fiz à China, eu fui no mercado e tinha uma menina que falava todos os idiomas do planeta. Se você chegasse lá, ela falava em português, chegava em italiano, ela falava italiano, chegava né? Ela falava todos. Aí eu perguntei, mas de onde como é que você aprendeu tanta coisa? Ela aqui mesmo, aqui no mercado. Então a gente começa a transpor os mundos, né? A gente começa a fazer relações, a gente faz uma sinapse, nossos neurônios começam a funcionar linkando histórias. E aí eu imaginei, você vem cá, uma pessoa que mora num porto, ou que, né, tem contato com muitas culturas, ela pode, em 2020 ou em 1700 ou em 1800, aprender muitos idiomas com a convivência com essas pessoas. Então eu criei essa personagem que falava muitos idiomas, me vem escravizada para cá. Então são mundos possíveis que a gente começa a criar a partir da observação. E essa concretude, eu acho que a dificuldade maior é justamente transformar isso em documento, né? E dar forma a essas ideias, né? Dar a forma, como fazer com que outra pessoa que está fora da sua cabeça vai entender aquilo ali em termos visuais, né? Então essa que é a grande questão, e eu acho que ela nem é tão pesada assim, a partir do momento que a gente tem um grupo também, né? Uma coisa muito interessante que eu acho do trabalho em roteiro, em sala de roteiro, é a cooperação. O escritor, uma diferença, né? É um trabalho muito solitário, né? A gente está aqui na nossa piração, na nossa loucura, e a gente fica sem parâmetro. Numa sala de roteiro, você tem aquela troca, que também tem prós e contras, né? Mas é muito rico, né? Você poder jogar as ideias, enriquecer essas ideias, devolver outras coisas. Então, essa troca faz grandes produtos a partir do momento em que as pessoas estão abertas para observar umas às outras. E aí eu fico imaginando como deve ser quando fizerem a adaptação do seu livro, né? Que sai dessa coisa tão íntima e tão pessoal e de repente entra, né, numa sala de roteiro. Agora é até muito comum nos Estados Unidos, eu acho que principalmente essas produções da Disney, da Pixar, são salas de roteiros para longa-metragens, né? Eu acho que aquele Divertidamente. Então, assim, o longa-metragem ele já expande para ter uma sala de roteiro também, exatamente por isso que você falou, né? Para que essas diferentes perspectivas sobre uma história ela possa se complementar. Mas aí quando é seu, você fala, meu Deus, deve ser um senhor... A tentação foi recusar. Eu falei assim, eu não quero participar. Quero ter envolvimento com isso. Não, porque é muito difícil. Outra coisa. E aí eu acho que eu posso contaminar, sei lá, né? Enfim. Mas depois não, tá, vamos tentar, né? E já estou tentada a ficar lá, porque... Não estou te ouvindo, Lucas. Falhou, Lucas, falhou. Desculpa, gente, é porque terminou a bateria. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tem um nível de desapego que deve ser absurdo, né? Porque também o legal é você se surpreender pelo que pode se transformar, né? O seu texto quando passa de uma janela que é tão pessoal, né? Eu fiquei pensando muito nessa coisa da separação. Entrou no mudo de novo. Mudo de novo. Você ficou pensando muito. A gente só viu até aí. Não. Ai, meu Deus, não. Engraçado, o que será? Do nada, eu acho que né? ele estava com o AirPod e AirDots. Não? E acabou a bateria? Você está ouvindo a gente, Lucas, pelo menos? Você está ouvindo a gente? Agora tô. É porque tá estranho aqui. Deixa eu te conectar isso só um segundo. Perdão. Agora a gente está te ouvindo, tá? Só para você saber. Estava pensando nessa questão da separação entre
o criar, entre aspas, o roteiro e o executar o roteiro, né? Tem muito essa confusão, principalmente em relação ao roteiro, se a gente é arte ou se a gente é técnica, né? E essa fusão, ela é interpretada da maneira conveniente no momento, né? Assim, então, eu já passei por situações onde eu já criei roteiros originais que foram dirigidos por outras pessoas, eu já passei por pessoas que trouxeram histórias que eu roteirizei, já adaptei coisas de livro, de peça de teatro. Em cada um dessas experiências, depende muito de uma coisa que é a parceria com o teu diretor, né? Assim, que é outra coisa que também se ensina pouco nas universidades, eu acho, sabe? De você ter um espaço de troca onde ninguém se ameace, né? Porque eu acho que o problema hoje que a gente vê no mercado é que algumas vezes os diretores chamam o roteirista para trabalhar, mas falam, você só vai até aqui, né? Como se esse até aqui e até ali existisse uma divisão clara. Até existe, que é um crédito. Mas eu acho que a graça exatamente desse processo é um se permear pelo talento do outro, pelo que o outro pode aportar, por essas visões de mundo, sem se sentir ameaçado. O problema é que muitos roteiristas querem ser diretores e muitos diretores querem ser autores. Então fica uma briga que não leva a lugar nenhum, né? Porque o bom é exatamente isso que a gente está falando, de tentar juntar. Mas estamos falando também da perspectiva dos roteiristas. Talvez os diretores digam outras coisas. Né? Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sinto um paralelo e, na verdade, eu recebo nos meus cursos muitos atores que percebem uma relação natural com o ato de escrever, que sentem necessidade de escrever as próprias histórias. Muitos roteiristas começaram como atores. Alguns atores, especificamente, começaram como roteiristas. Também é verdade, também é preciso dizer. O próprio Woody Allen, por exemplo, escreveu muitas vezes antes de atuar, ou o Jack Nicholson, né, para dar 2 exemplos. E lá na PUC, a gente forma roteiristas, seja por meio dos cursos de formação do escritor, seja por meio dos cursos de cinema, da graduação de cinema, e a gente também forma atores, que também tem essa diferença nessa passagem, né? Entre o espaço de experimentação na universidade, de aquisição de técnica, e a vida real do set de filmagem, com texto para decorar, com pouco tempo de ensaio, né? Ou um teatro mais comercial, né? Menos processual e menos coletivo. Como é que você vê isso? Eu acho que tem uma relação muito profunda mesmo, assim, nessa, principalmente, né, você fez essa distinção entre desenho de história e desenho de cena, né? Eu acho que para o desenho de história tem toda uma técnica, né? Essa questão do arco, da estrutura, que eu acho que é uma coisa, digamos, mais específica ali, né, da função do roteirista. Mas o desenho de cena, né? Cena é uma coisa que a gente desenvolve o tempo inteiro. Com os atores. Assim, né? Os atores estão o tempo inteiro, na verdade, criando cenas, criando narrativas, né? Que envolvem diálogos, mas não só, né? Assim, personagens. Né? Então, eles já têm fora terem já o background, muitas vezes relacionado à própria ideia de dramaturgia, porque numa escola de teatro você está o tempo inteiro lendo dramaturgos, e eu acho que, até falei na última mesa, que eu vejo uma proximidade muito grande, assim, né? Muito evidente, quando eu comecei a estudar roteiro, entre a teoria de roteiro e a teoria de dramaturgia, né? Até bebe da mesma fonte lá atrás, é muito parecido, como então acho que os atores eles têm essa facilidade, né? Porque a gente fala muito sobre escrita cênica, né? O que é a escrita da cena? Essa escrita que acontece no momento da cena. Eu, quando, por exemplo, vou dirigir atores, até o Lucas já trabalhou comigo num espetáculo, num pequeno espetáculo, onde ele roteirizava, eu dirigia, e todo o texto e a direção nasceu dos improvisos dos atores. Né? Assim, claro que a gente depois fez o arco, a gente construiu, fez o resumo, né? Como a Eliana falou, existe todo um processo de edição no ato da escrita, né? Que é a gente escolher, não é só criar, mas é também selecionar, escolher. Mas eu acho que o ator ele dá muito nesse sentido de diálogo, de personagem. Então, acho que existe uma relação muito profunda. Inclusive, a gente já tinha falado isso, né, Rafael? Uma vontade de fazer
curso que mesclasse essas duas coisas, né? Que pudesse ser de improviso para roteiristas e atores, né? Porque eu acho que o improviso, essa ideia de você improvisar, de você imaginar mundos, de você poder, inclusive, concretizá-los e experimentá-los, eu acho que poderia ser super rico, não só para os atores, isso é óbvio, mas também para os roteiristas, mesmo que eles não queiram atuar, não precisa, né? Mas ali, na hora da criação, para não ficar tão cerebral, às vezes no corpo a gente consegue sentir coisas do sensorial, né? Da relação com o outro, dessa resposta que, quando a gente está muito na cabeça, muito só no cerebral, a gente não ocorre. Assim. Então, acho que essas relações são bem profundas. Assim. A sala de ensaio ela funciona um pouco como a sala de roteiro, né? Assim, no certo sentido, mas os agentes são os atores, não são os roteiristas, mas poderiam ser, né? Tranquilamente. É porque a sala de roteiro ela existe um pouco num ritmo um pouco industrial pela questão de mercado, né? Mas se ela tivesse liberdade para experimentar, porque quando você entra numa sala de roteiro, ao contrário um pouco do teatro, da única experiência que eu tive com você e na vida, então como roteiro, quando você entra numa sala de roteiro, você já tem teoricamente um piloto, você sabe um pouco onde você quer ir e tal. E na sala de roteiro do teatro, você vai descobrir, né? Essa talvez seria uma diferença... a gente tinha premissa, né? Tinha premissa, tinha uma pequena estrutura, né? Porque eu sempre falo assim, não dá para você improvisar em cima do nada, né? Tipo assim, vai, se joga aí. Tem sempre um tema, uma curva, uma premissa, né? Uma ideia que você está querendo desenvolver, ou uma história de base, né? Um recorte de jornal, um conto, sei lá. Você vai pegar algum tipo de... Mas, sem dúvida, não é um esquema industrial, né? Assim, não tem aquela coisa, vamos lá, prazo, até aqui o piloto que a gente precisa, né? Na Escola de Cuba tem um curso que chama Escrevendo para Atores, Atuando para Escritores, que é exatamente isso aí que vocês querem fazer. Então, vamos fazer. Para os roteiristas é muito difícil, porque a gente não... Né, ator já entra numa sala que é ocupar o espaço, a gente fica no canto, olhando, né? Exatamente o que a gente estava falando, né? Você fala assim, então vamos tirar o sapato, pronto. Já ficou aquela coisa, como, né? E vou ficar nu, né? Já se sente nu. Essa questão da escala industrial, né? Da questão do roteiro, eu acho que esbarra muito no que o Lucas falou da relação de confiança, né? É muito agoniante, né? A gente escreve uma coisa, aí vai para uma direção, e da direção vai para uma edição, ou seja, pode sair qualquer outra coisa que você tenha escrito, né? A edição ainda é um outro degrau nessa subida aí até o produto final, que dá uma palpitação, né? E eu acho que a relação de confiança é fundamental, né? Porque para você escrever A e aparecer ZYZ é muito fácil. Geralmente aparece, né? Porque as pessoas são diferentes. Mas eu acho que pelo menos uma espinha dorsal de alguma coisa que você escreveu tem que estar ali, né? Eu acho que, para mim, ainda é um pouco... Eu que sou novata né? No métier, ainda é um pouco agoniante isso. Esse desapego, esse exercício de desapego total, né? O Lucas falou, deve ser um... Né? Mas isso não passa nunca, Eliana, é um inferno. Eu também já fiz alguns e sofro do mesmo jeito. E às vezes te confesso que a montagem salva também, né? Porque muitas vezes algumas coisas que você não prevê, que você talvez tenha medo de cortar no roteiro, você fala, não, deixa filmar, vamos ver como é que fica, e qualquer coisa na montagem a gente resolve. Eu já fiz e continuo fazendo, né? Porque é o que você falou, é uma soma de desejos, vontades. Então, quanto mais de acordo esses talentos tiverem, acho que a unidade, a chance de ficar melhor é maior, mas também é difícil. Bem, estamos chegando próximos do nosso tempo. Queria pedir para a gente fazer as considerações finais. Quem começa as considerações? Começa você, então, já que você começou. Muito bem. Então, repetindo a ordem das falas, queria agradecer pela participação de vocês na mesa.
Achei muito interessante. Acho que a gente precisa discutir essa questão da metodologia. A gente tem que discutir o roteiro na prática. O roteiro não é um documento que existe sozinho, pairando no universo, buscando uma coerência interna. O roteiro ele é bom na medida em que ele é filmável, em que ele oferece espaço para a contribuição de outros artistas, de que ele provoca a criação de uma obra e que ele dá conta de contar a história, mas que ele também dê conta de oferecer lacunas para que outros profissionais, outros artistas contribuem numa obra que, se não é coletiva, é em coautoria, e é uma coautoria com muita gente, né, com diretores, com produtores, com fotógrafos, com atores, com montadores, com diretores de arte, trilha sonora, né, e diversos outros profissionais envolvidos. E cada vez mais eu percebo a importância da gente buscar uma pedagogia do roteiro que trabalhe com o roteiro no seu contexto da produção audiovisual e não no contexto de uma proporção áurea da história que o aluno precise aprender a reproduzir. Cada vez mais eu entendo que é preciso unir teoria e prática, em vez de separá-las, torná-las mais próximas no aprendizado e na preparação desses futuros roteiristas para o mercado de trabalho. Bom, nas minhas considerações finais, eu acho que tem uma coisa muito interessante, né? O Rafael abriu falando da preocupação da Dédalo em ter diversidade nas salas. Eu acho que existem alguns grupos que têm tecnologias de coletivo muito, muito enriquecedoras e interessantes e que podem somar e trazer novas experiências nesse fazer aí, que também é um fazer literário, né? Essa escrita do roteiro. Eu vejo que a galera, né, a população negra brasileira, agora que eu falo de um tempo para cá, mas é recente, essa busca por ocupar esse espaço na narrativa audiovisual brasileira, que é muito calcada também no que vem da literatura. Então, a gente está tentando buscar esse caminho e essa brecha para que a gente não incorra na história única, né? Mas isso também é uma via de mão dupla. Eu acho que o mercado tem muito a aprender conosco também, né? Tem muito a aprender com pessoas que não sabem viver fora do coletivo. Na verdade, a gente existe e faz muitas coisas porque a gente se calca no coletivo. Essa experiência individualista nossa ocidental é sempre um conflito para a gente, porque nós não somos pessoas assim, né? A gente não é voltado para a gente mesmo. Isso tem lá várias questões aí. Fernanda, que é psicóloga e terapeuta, né? A gente tem muitas questões com isso, mas eu acho que a diversidade, na verdade, traz uma pluralidade para a sala de roteiro, para a qualidade do texto, para a visão de mundo. Então, quanto mais isso for praticado, exercitado, eu acho que a gente tem muito a contribuir com o mundo, eu acho, né? Não apenas com o Brasil, com as histórias que são contadas no Brasil, mas com as histórias que vão para o mundo. A gente tem muito a enriquecer, eu acho. Que bom, eu também concordo plenamente com as duas falas. Eu acho que queria só trazer uma coisa que a gente aventou lá no comecinho do papo. Não queria que a gente terminasse sem falar um pouquinho dessas portas de entrada do mercado, porque é uma pergunta que sempre fazem, né? O que eu faço para entrar no mercado, né? Então, assim, pensando no mundo ideal, onde a diversidade fosse plena, o ideal seria que eu costumo dizer que são 3 caminhos, né? O primeiro caminho são os programas de formação de grandes empresas, né? A Disney, os estúdios Globo. Eu acho que existe uma preocupação cada vez maior em trazer profissionais do mercado, diversos, plurais. Geralmente esses programas de trainee, eles estão já têm algum vínculo com universidades, né? Eu sei que a PUC tem, eu sei que a UF tem, eu sei que a Estácio tem.
Então, é uma maneira, né, onde você vai fazer um spec, né, que é o speculation, você vai criar um roteiro a partir de uma série que já existe, vai fazer o que seria o seu episódio, a sua apresentação, como você escreveria aquela série, e você, eventualmente, vai entrar como staff writer numa sala de roteiro e vai começar no degrau mais baixo para você ir escalando na experiência e na responsabilidade. Uma segunda porta de entrada são nas grandes e pequenas, médias produtoras, onde você vai fazer esse trabalho que o Rafa falou de assistência, né? São profissionais que vêm de diferentes partes do mercado, não necessariamente apenas da universidade, mas pessoas que vão trabalhar em pesquisa, em desenvolvimento, em revisão, em diagramação, em leitura e análise de texto de projetos que entram na produtora, né? Geralmente são produtoras que trazem essas pessoas do mercado e elas têm acabam passando por várias etapas do processo até encontrar qual é o seu espaço dentro daquela produtora. E um terceiro espaço, uma terceira porta, são outros profissionais de outras áreas que acabam se destacando por diferentes motivos, ou mesmo jovens que tenham feito com seu grupo de amigos curta-metragens, que tenham participado, tido algum destaque em festival, e essas pessoas são convidadas, exatamente pelo seu ponto de vista, pela sua perspectiva, a fazer parte de salas de roteiro e contribuir de alguma maneira com essa perspectiva. Ou seja, dei aqui 3 exemplos de como você pode ingressar, só para que as pessoas não fiquem desesperadas por onde que eu começo. Então, grandes empresas de audiovisual, de conteúdo, a gente tem a parte das produtoras e a gente tem esses convites a partir de projetos pessoais, que você vê, coletivos, mais juntos, né, como diretor, roteirista, produtor, de algum projeto menor ou de outras áreas. Eu acho que já são pelo menos 3 maneiras onde dá para a gente apontar possíveis entradas. Só queria fazer uma parte antes da fala da Fernanda, se a Fernanda me permite. Claro. Só reiterando a respeito das 3 mecanismos de entrada que o Lucas mencionou, a importância de ter roteiros escritos, para que sirvam de portfólio. As 3 portas de entrada são para quem tem a chave na mão, que é um bom portfólio de roteiro. Exatamente, concordadíssimo. Assim, não existe um roteirista que não escreve, né, gente? Então, o que você vai ser testado é a sua escrita. É claro que lá está o seu ponto de vista, a sua experiência, o seu lastro, tudo, né? Mas é a materialização disso que vai ser essa chave aí. Né? Total, eu fiquei com essa frase do Lucas para finalizar, que né, parece óbvio, mas é isso, não existe roteirista que não escreve. Né? Não adianta, né, a gente se encharcar de teorias e técnicas e manuais e não ter realmente essa experiência da escrita. Então, acho que isso é uma grande dica e norte para quem está começando. E também finalizar falando um pouco sobre isso que ficou bastante para mim, que é essa ideia de entender mesmo essa arte, ou né, que é, na verdade, essa produção, que é a produção audiovisual, como, de fato, uma produção coletiva. Assim, não tem como. Você não tem como fazer sozinho. Assim, não existe. Então, assim, você precisa, como a Helena falou, dar confiança, precisa um pouco de desapego, precisa entender todas essas fases, né? O Lucas falou aí, imagina, tipo, assistente, pesquisa, revisão, né? Tipo assim, coisas que a gente nem imagina, né? Que não é exatamente chegar lá, já vou ser o roteirista, né? Tem muitos degraus e muitas pessoas que fazem parte, muitos profissionais que fazem parte dessa engrenagem, né? Fora a relação, né, com o diretor, com o ator, com o editor, com o produtor, que se não for azeitada, né, se não tiver em harmonia, tipo assim, não acontece, ou acontece mal, ou acontece, né, sem fluidez. Então, acho que deixando um pouco essa ideia, assim, né, para finalizar, né, dessa necessidade de confiar e de entender esse organismo, né, essa rede, que é, né, construir uma obra audiovisual junto, né, que necessariamente é junto. Obrigada também pela oportunidade. Diz, Luca. Eu queria só complementar com uma coisa importante, porque a gente sempre fala de academia, não sei o quê, assim, se existe uma qualidade no roteirista é que ele não tem idade, né? Assim, até para estimular pessoas que pensam, pô, já estou velho para escrever, fiz outra coisa na vida. Eu acho que a graça dessa profissão é que o tempo melhora cada vez mais a pessoa, esperamos, e os profissionais, né?
se tudo der certo. Então eu acho que assim, você sempre vai poder ser um roteirista. Eu me lembro que o roteirista do Discurso do Rei ganhou o Oscar, eu acho que com 80 anos, e uma das coisas que ele falou, não lembro exatamente como é que era, mas ele diz isso, né? Que bom que esse reconhecimento veio aos 80, porque aos 50 eu teria sido a pessoa mais egóica e achado que eu tinha feito a coisa mais incrível do mundo. E aos 80 ele ganha e fala, acho que eu comprei uma missão, né? São, sei lá, 50 anos de vida profissional. Então a gente pode começar a escrever roteiros em muitas épocas da vida, independente da idade. O importante é o afinco, o lastro e algum tipo de formação, seja acadêmica ou seja na prática. Pelo menos é o que eu acho. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigada.